Olá e bem-vindos! Hoje vamos pegar num texto bastante polémico que tem dado que falar na internet. A nossa intenção aqui não é tomar partidos, não é dizer se está certo ou errado. O objetivo é simplesmente desmontar e analisar os argumentos que a fonte apresenta sobre relações, envelhecimento e a psicologia feminina. Vamos a isso? Logo a abrir, o texto lança esta afirmação, que é uma autêntica bomba. Não deixa qualquer margem para dúvidas. Estabelece desde o início uma tese muito determinista e, claro, controversa que vai enquadrar tudo o resto. A mensagem é clara. Esta mudança não é um talvez, é uma certeza, uma inevitabilidade biológica. E entramos na primeira grande ideia do texto, a que chama de bomba relógio dos 40 anos. A fonte defende que isto não é uma crise da meia-idade como as outras. Não, é algo muito mais profundo. É uma espécie de reprogramação biológica que transforma por completo uma mulher quando chega ao final dos seus 30 e entra nos 40. E aqui está o cerne da questão. O texto alega que uma mudança na química do cérebro e nas prioridades faz com que essa mulher se transforme. A mesma pessoa que aos 30 anos encontrava felicidade no seu papel de mãe e esposa, de repente aos 40 desenvolve uma fome avassaladora por validação externa. E é essa necessidade que, segundo o autor, acaba por colocar em risco toda a estrutura familiar. Ok, mas de onde é que isto vem? Qual é a raiz do problema, de acordo com o texto? Bem, a fonte aponta para o sentido do valor próprio de uma mulher. A ideia é que esse valor está intrinsecamente ligado à sua identidade e, mais importante ainda, à forma como os outros a veem. É aqui que surge um conceito-chave que o autor chama de colapso de identidade. A teoria é a seguinte: a sociedade ensina as mulheres a medir o seu valor pela beleza e por serem desejadas. Ora, quando a juventude começa a desvanecer-se, o que acontece? A identidade inteira entra em colapso. O texto até faz uma analogia forte. É como um atleta profissional que de repente já não consegue competir ao mesmo nível. E esta parte é fascinante. O texto faz uma distinção muito clara. O carinho de um marido, com o tempo, passa a ser visto como algo garantido, previsível, quase obrigatório. Em contrapartida, um elogio vindo de um estranho, isso é uma potente dose de dopamina. É a prova de que ela ainda consegue, precisamente porque é uma validação nova que não foi pedida. E este quadro mostra o contraste brutal que o texto pinta. Para os homens de 40 anos, a narrativa é que estão a entrar na melhor fase da vida. O seu valor até aumenta. Para as mulheres, a mensagem que a fonte diz que elas recebem é de que são mercadoria expirada. E esta diferença, segundo o autor, leva a comportamentos completamente diferentes. O homem compra um desportivo para sentir jovem, a mulher, segundo o texto, destrói o seu passado, incluindo a família. E isto leva-nos a uma das frases mais duras do texto, dirigida diretamente ao parceiro de longa data. A ideia é que o cérebro reprogramado da mulher precisa de estímulos cada vez mais fortes. E o parceiro, por ser seguro, por ser previsível, torna-se neurologicamente invisível, ou seja, incapaz de lhe dar a novidade e a intensidade que ela agora, supostamente, procura. Mas a coisa não acaba aqui. O texto vai mais longe e alega que esta crise não aparece do nada. Na verdade, propõe uma espécie de contagem decrescente, uma lista de sinais de alerta que, supostamente, indicam que a bomba está prestes a explodir. Vamos ver cada um deles. Primeiro, a nostalgia. Um romantismo exagerado pelos anos de loucos. Segundo, a influência de novas amizades, sobretudo amigas divorciadas que, segundo o texto, começam a pintar o casamento como uma prisão. Terceiro, mergulhar de cabeça nas redes sociais, comparando a vida real com as fantasias dos outros. Quarto, mudanças físicas drásticas, com o objetivo de parecer jovem, não apenas de estar bem. E, por fim, o quinto sinal, o afastamento emocional, que tanto pode ser começar discussões por tudo e por nada, como de repente uma calma bastante suspeita. De acordo com a fonte, esta crise interna não acontece isolada. Pelo contrário, é alimentada e acelerada por forças externas. É como deitar gasolina no fogo. O texto identifica duas principais: as amizades e os média. O texto usa uma linguagem muito forte, descreve as amigas divorciadas como traficantes que vendem a ideia de que ela merece muito mais. As redes sociais são vistas como um terapeuta de bolso, um algoritmo que lhe mostra constantemente histórias de recomeços corajosos, validando os seus impulsos. E, por fim, as mensagens da sociedade, o viva a tua verdade, que são criticadas por darem luz verde para se abandonar compromissos em nome de sentimentos passageiros. E chegamos ao rescaldo, à fase final. O que acontece depois da bomba rebentar? Esta última parte do texto foca-se em como, segundo o autor, as mulheres reescrevem o passado para justificar as suas decisões e qual é, no fundo, a verdadeira razão por trás de tudo isto.
O autor chama a isto reescrever a história. A alegação é que, para ela se tornar a heroína da sua própria história de libertação, o marido tem de ser transformado no vilão. É aqui que surgem frases como afinal nunca fomos felizes ou estive a fingir o tempo todo. O passado tem de ser demolido para que a nova narrativa faça sentido. As boas memórias ou são apagadas ou são invalidadas. E chegamos ao argumento psicológico final do texto, que é este. O novo parceiro ou a nova vida não são o objetivo, são apenas uma ferramenta. O verdadeiro inimigo, a verdadeira coisa de que se está a fugir, é o tempo. Nesta perspectiva, o marido e a família são apenas danos colaterais na guerra pessoal de uma mulher contra o envelhecimento e a ideia de se tornar irrelevante. E para fechar, o texto deixa-nos com esta conclusão, uma vassourada final, por assim dizer. É uma generalização brutal, que basicamente diz que a cultura moderna programou as mulheres para uma busca incessante por sentimentos e novidades, tornando-as, na visão do autor, incapazes de manter um compromisso estável e a longo prazo. E assim terminamos esta análise, com uma questão que fica no ar. Independentemente de concordarmos ou não com o texto, o simples facto dele gerar tanta discussão levanta uma questão importante. O que é que esta visão tão determinista, que quase retira a responsabilidade individual e a coloca na biologia, o que é que isso nos diz sobre os medos e as ansiedades da nossa cultura atual, sobre envelhecer, sobre identidade e sobre o que significa construir uma vida a dois?